Shalom Hashem, é isso que eu vou falar. Eu fiz neste 28 de março de 2019, quinta-feira. Vamos falar das 4 eras da consciência desperta, oferecimento à Igreja de Jesus, e da importância desse assunto. Pouco se fala, né? Ninguém fala, né? Sobre esta era, né? Mas vemos que muitos cristãos estão confusos com as discussões periféricas e não sabem da sua consciência, não sabem onde vivem, quem são, por que existem, em que eras irá viver conscientemente, né? Sabem que existem porque estão aqui nesta terra, nesta era. Então, vamos explicar. As 4 eras da consciência desperta que a palavra de Deus nos mostra, nós vamos detalhar as referências. Graça da igreja, essa era da graça da igreja. Nós temos que nos converter, aceitar o Espírito Santo, selar o nosso coração com o Espírito Santo de Jesus, receber a redenção e a remissão dos nossos pecados e esperar então a nossa ressurreição e glorificação por Deus, né? Quando depois de dormirmos em Cristo por algum tempo. Então esta é a era da chamada e conhecida era da graça, era da igreja. Vamos detalhar as referências logo mais. A segunda era a era das casas do Pai. Isso aí também vamos detalhar, está em João capítulo 14, 1 a 3. Na ceia o Senhor revelou esta era de consciência desperta para os cristãos. E é a segunda. A terceira é a era do milênio em Israel. Muita gente confunde, eu já tenho um vídeo, procure no meu canal um vídeo sobre Mateus 24. Muita gente confunde Mateus 24 com a era da graça da igreja. Não, tem nada a ver. A era da graça da igreja é essa que nós estamos vivendo. Nós vamos ser arrebatados e começará então essa terceira era, o milênio de Israel. Israel vai ser selado, nós vamos ver os detalhes também nas Escrituras. É a terceira era. A terceira era da nossa consciência. Nós reinaremos com Israel e Jesus no trono de Davi em Jerusalém por 1000 anos. Então essa terceira era é a era do milênio de Israel. A quarta era final é a era do estado eterno, na Nova Jerusalém. Nós vamos detalhar Apocalipse 20. Então nós temos essas 4 eras de consciência. A era é como se fosse um trem que nós estamos tendo, andando. Deus está conduzindo o nosso trem, do nosso espírito, da nossa consciência desperta. Por que desperta? Porque nós temos uma consciência também que não é desperta, inconsciente, que é o sono, né? No sono nós estamos dormindo. A nossa consciência não está desperta, né? Nós estamos sonhando, né? Então Deus também usa o sonho nesta era, mas nós não saímos desta era da graça. Continuamos nessa da graça sonhando, né? Nas casas do Pai, lá no céu. Eu não sei se nós vamos ter sonho lá na casa do Pai. Nossa consciência deve ficar desperta direto, né? Não haverá mais esse período de repouso do sono. Bom, vamos tentar ver se a gente consegue rapidamente descrever as 4 eras na Escritura. A primeira era vai ser a era da graça da igreja, 1 Colossenses 1,26. O mistério de Cristo, né? A igreja, que teve oculto durante séculos e foi revelado aos apóstolos. Joel 2,28, em Atos 2, 17 e 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Pedro cita Joel 2,28 em Atos 2, 17 e 21, dizendo que se cumpriu o derramado do Espírito, que é o selo, 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que sois o templo do Espírito Santo. Então Deus nos selou com o Espírito Santo pela redenção e remissão que há na cruz de Jesus pela fé, e nós estamos na era da graça ou da igreja. Agora vamos passar para as referências da segunda era, a era das casas do Pai. Então Jesus ele anunciou em João 14, 1 a 3, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria. Então disse Jesus assim, é desse modo. Mas se não fosse desse modo, eu lhe explicaria como seria. Mas Jesus disse, é desse modo. E há casas, e se eu for, eu voltarei. Porque Jesus disse, se eu for.
que ele teria que enfrentar a cruz da redenção, da remissão ainda, para que adquirisse por nós o direito de nós irmos à casa do Pai. Então está aí, João 14, 1, 3, a segunda era das casas do Pai, que a nossa alma vai passar no mínimo 7 anos, até o começo da grande tribulação, da ressurreição. Nós não sabemos. Pois bem, então a cidade, essa casa também, essas casas do Pai, é revelada por João, graças a Deus, pelo Cordeiro que tirou o selo, nos revelou, Apocalipse 21, 23. Viu João a cidade do céu, descendo para a terra, a nova terra criada. Essa cidade eu acho que já existe, mas ela não pode descer na terra, porque a terra ainda não foi renovada e purificada pelo fogo, nem os demônios, nem os ímpios foram eliminados da terra. Então a cidade de Deus, do céu, onde nós passaremos a segunda era, esperando o começo do milênio, é o tabernáculo de Deus com os homens. Veja bem, não é com Israel no milênio, é com os homens, todos os homens salvos, de Israel, gentios e judeus, a igreja junto. Hebreus 13:14 também fala que nós não temos pátria permanente aqui. A nossa pátria é essa cidade do céu, a pátria celeste, que virá então na quarta era, no estado eterno. Então essa era das casas do Pai é onde nós vamos ficar temporariamente antes da ressurreição, do arrebatamento. Pode no mínimo 7 anos, que é a grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Temos aí também um vídeo no canal sobre as 70 semanas de Daniel. Bom, a terceira era, penúltima era, é a já falada era do milênio, né? Ou a era do milênio israelita. Por isso nós estamos na terra, todo esse movimento em torno de Jerusalém, em torno de Israel. Porque nós já estamos terminando a era da graça da igreja para adentrar com o arrebatamento. Está lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3, que o anticristo só vai se revelar, e ele está cercando Israel, depois do arrebatamento da igreja, né? E Jesus só volta para o trono de Davi depois da destruição do anticristo, da besta, falso profeta, e depois que a igreja, com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, for retirada. O Espírito Santo e a igreja detêm a revelação do anticristo, a marca da besta, etc. Apocalipse 7, 4 e 14, 1 a 4, mostra que Deus derramará do seu Espírito, como foi em Joel, um novo Pentecostes sobre as 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo, que serão selados. O selo, referido em Apocalipse, significa o batismo no Espírito Santo, que é o 2 Coríntios 1, 22, que Deus nos selou com os corações no Espírito Santo, que quem nos ungiu é Deus, no verso 21 de 2 Coríntios 1. Romanos 11, 23 também diz, nós não somos, devemos ser, Israel será enxertada no milênio, né? Será convertido na grande tribulação de Jacó, Jeremias 30. E finalmente é do estado eterno, onde não haverá lágrimas, pranto, choro, porque as primeiras coisas são passadas. E ali, Apocalipse 21, 3, 4 diz, será o tabernáculo de Deus com os homens. Então essas são as 4 eras da consciência do cristão. Ou seja, são as 4 estações que a nossa consciência desperta existirá. Isso é muito importante, nós devemos sempre ter em mente essas 4 eras, para não ficar de uma igreja para outra, de um pensamento para outro, de uma doutrina para outra, buscando salvação aqui e ali, afligindo o nosso espírito, como diz Paulo, como um terremoto sobre o nosso espírito, a nossa saúde, dia a dia. Então espero que esse esclarecimento vos dê segurança, conforto, firmeza na salvação de Cristo. Abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso, liberte Pai, Filho e Espírito Santo, ministério da Igreja de Jesus. Shalom Hashem.